Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar, Empreendedor. Aqui o papo é reto. E hoje o tema empreender. É habilidade ou comportamento? Para isso eu trouxe Eduardo Colamego, um amigo estudioso, já escreveu alguns livros, para debater esse tema que para mim é tão importante. Então, meu amigo, eu quero que você se apresente, seja bem-vindo, né? Que aqui é uma área de pessoas realizadoras, né? Pessoas que têm bagagem, experiência para contar. E conta um pouco aí da sua trajetória, fala dos seus livros e por que eu te convidei para debater esse tema. Maravilha. Primeiro, satisfação estar aqui de novo, a gente se reencontrar e poder bater esse papo. É sempre bom, é sempre bons insights, né? Sim. Aquilo a gente tem que se unir com pessoas que têm uma diferença, falando de comportamento, Sim. que têm às vezes o perfil diferente do nosso, justamente para a gente poder Sim. pensar diferente e evoluir. E, bom, sou especialista em liderança, fortaleza mental, desenvolvimento de pessoas, comportamento humano, informações na área de filosofia, psicanálise, neurociência e comunicação corporativa. Enfim, então sou um estudioso da mente e do comportamento humano. Então, para mim, durante a minha trajetória, né, foi muito importante entender sobre quais habilidades eu precisava desenvolver e quais comportamentos eu também precisava ou expurgar ou reforçar. E vamos Isso foi aproveitar. muito bom. Vamos aproveitar esse gancho aí que você já deu e falar disso mesmo, empreender. É habilidade ou comportamento? Lembrando que isso é um bate-papo, eu vou trazer durante outros episódios pessoas às vezes que pensam completamente diferente de mim, e a ideia do podcast é esse, como é o Pode Falar, cada um vai falar de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, então você pode achar que é uma coisa, eu posso achar que é outra, então não tem certo e errado, não tem pauta, não tem script. Então na visão do Eduardo, empreender é habilidade ou comportamento? Perfeito. Eu tenho uma frase, eu vou começar a responder por ela. E eu costumo usar essa frase tanto para liderança quanto para empreender. Eu costumo dizer que liderança e empreender é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Sim. Porque todo mundo pode. Quantos negócios as pessoas montam aí e, infelizmente, a maioria quebra. Sim, a maioria quebra. Estatisticamente Então, é isso. estatisticamente, é isso. Não é o Eduardo, não é o Thiago que está falando, é a estatística, Sebrae, enfim, e Sim. outras referências. Como eu comecei também colocando, existe o comportamento que você precisa reforçar, existe o comportamento que você precisa expurgar, e existem as habilidades que você precisa desenvolver, sim, como empreendedor. É claro que é impossível, eu falo isso muito como consultor, como mentor, foge de pessoas que falam que dominam tudo, que é aquela velha história, né? Se fala que sabe tudo é porque realmente não faz nada bem. Então, eu acredito sim que o empreendedor ele pode ter esse misto, tanto comportamento quanto a habilidade. Agora, a gente não pode fugir nunca, nunca de uma vocação. Sim. Fala muito de propósito, a gente chegou a conversar disso no café nosso, fala-se muito de propósito hoje, mas antes do propósito você tem que conseguir descobrir a sua real vocação, ou seja, Sim. vocação, vocare. Para que você foi chamado para vir aqui? E quando você descobre a sua vocação, a gente está falando de empreender, e dentro de empreender também existe os funcionários, as pessoas precisam funcionar. Sim. E quando o empreendedor desenvolve a habilidade de reconhecer pessoas, desenvolve a habilidade de comunicação assertiva, Sim. ou ele tem um RH com essa habilidade, ou seja, aí é a habilidade dele de contratar, é a habilidade dele de ler as pessoas, de se comunicar, então são habilidades. Mas às vezes ele pode ter um comportamento que eu costumo dizer que são dois erros que acontecem também na liderança e que um deles eu tive. Sim. Que são dois erros principais já. Estou misturando um pouco, mas indo pelo caminho Sim. assertivo. Que uma pessoa que começa num cargo, eu falo que liderança não é uma questão de cargo ou posição, mas assim de posicionamento, ou seja, tem a ver com comportamento. Sim. E aí tem dois erros fatais que basicamente todo mundo comete. Ou é inflexível demais, Sim. incisivo demais, rígido demais, ou é o legalzão, a legalzona. Sim. É a camarada, é amigo de todo mundo. E eu fui esse cara quando ocupei um cargo pela primeira vez de liderança. Eu queria
Tem, claro, as questões de feridas emocionais, nossa, tudo mais, mas eu queria agradar todo mundo, ou seja, eu queria que todo mundo me achasse um Sim, líder legal. E aí você peca em comportamento justamente por quê? Porque as pessoas, elas querem de você um caminho, elas querem de você uma direção, elas sim, querem de você. E muitos, principalmente quando a gente pega jovens, né, a empresa realmente, às vezes, ela vai cumprir um papel de educar, que sim, não acontece na escola, né? E é bom também fazer esse recorte, né? Educação é em casa, escolarização é escola. E sim, muitas vezes a empresa acaba com os valores e princípios que ela tem dentro sim, dela, sendo um lugar onde as pessoas vão desenvolver comportamento e vão desenvolver habilidades. sim, sim, Então, eu creio que o empreendedorismo, o empreendedor, a empreendedora, precisa identificar comportamento e habilidade que precisa sim. desenvolver ou expurgar. Na minha visão, assim, vamos colocar, com 13 anos de idade eu já estava vendendo e empreendendo, né? Apesar de ser uma coisa que falavam que era de criança, que era uma brincadeira, mas tinha toda uma logística, né? Tinha que criar hamster, tinha toda a logística de alimentação, que eu lembro até hoje, eles comiam semente de girassol, então tinha todo custo por semana, e eu já sabia a média que cada ratinho comia, então se eu tinha 100, eu sabia quanto que eu gastaria. Então tinha semana que eu tinha que vender praticamente só para comprar comida, né? Para alimentar aquele monte de rato. Então são 24 anos empreendendo e desenvolvendo habilidades. E é o que eu percebi nesses 24 anos. Realmente, algumas habilidades você consegue buscar, você consegue aprender, você consegue ler um livro, fazer um curso, você consegue ter um mentor, ter um professor e você desenvolve aquela habilidade. Mas com algumas variações. O comportamento nosso, e a gente já discutiu isso também no café, ele começa a ser formado lá atrás, na infância. Tem uma parte genética, né? Tem uma parte de código genético mesmo ali da sua árvore genealógica, né? O que vem às vezes do avô, vem do pai, da mãe, da avó. E o que você viveu na infância. Então, alguns comportamentos, com 13 anos, eu já tinha certos comportamentos que eu carrego até hoje, não foram desenvolvidos, já tinha até hoje. Mas eu não tinha um autoconhecimento ainda, eu não entendia muito bem aqueles comportamentos. Eu era criticado por algumas coisas. Eu me lembro até que com 23 anos eu não quero mais empreender, não quero mais vender. Mesmo conseguindo, né, ter negócios e ganhando um bom dinheiro na época, eu meio que criou um preconceito em cima de mim. E aquilo só foi resolvido quando eu conheci minha esposa e ela valorizava o que o ambiente que eu vivia não valorizava, que era uma pegada comercial mais agressiva, empreendedora, individualista. Eu vou, eu faço, eu resolvo, que é um perfil comportamental meu. E aí eu aprendi a respeitar, a entender, a potencializar, a minimizar talvez alguns impulsos, né, algumas coisas que atrapalhavam muito, que vira e mexe, escapa alguma coisa, mas acho que o melhor de tudo, eu entendi realmente qual era o meu comportamento que eu tinha desenvolvido ao longo da vida e aonde ele funcionava melhor. E eu converso com jovens, converso na nossa média de idade, 30 para 40 anos, pessoas de 40 a 50 e até alguns com mais de 50. E eu acho impressionante como a pessoa, tipo, o autoconhecimento é muito baixo, ela não tem noção nenhuma do perfil comportamental dela. Ela não sabe realmente o perfil empreendedor dela, aonde ela deveria estar inserida. E eu converso, às vezes uma pergunta assim que eu faço muito numa mesa de café, num almoço, você faz o que te deixa feliz hoje? Você está atuando realmente ou gostaria de fazer outra coisa? E é absurdo, assim. A maioria, não, se eu pudesse eu faria outra coisa. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Se eu pudesse, eu faria a transição de carreira, mas com 40 e poucos anos, não sei se vale a pena. Só que você vê que o erro não é agora, né? Lá atrás, a pessoa foi estudar, ela foi fazer uma faculdade, se formar, escolher um negócio que talvez disseram, né? Talvez pai, mãe, avós, né? Algum mentor, professor, né? A gente às vezes tem professores marcantes na nossa vida que às vezes influenciam mais que os pais. Ainda mais parte de colegial, ensino médio para faculdade, às vezes o professor é muito mais impactante que o pai e a mãe. E aí a pessoa segue um caminho de 10, 20, 30 anos errado, porque ela não entendeu o perfil. E a gente estudou muito, né? A gente já fez muito curso, já fez muitas imersões em cima disso. E eu acho que é evidente, assim, quando a pessoa entende o perfil empreendedor dela, aonde ela tá ligado, não é nem questão de bem-sucedido, ou é milionário, multimilionário, bilionário.
Mas é a leveza que a pessoa tem. É o brilho no olhar que ela tem. Impossível uma pessoa ter um brilho no olhar já atuando numa área, num negócio que não tem nada a ver com o perfil dela. Nada a ver com o perfil dela. Ela pode até executar um ótimo trabalho, ela pode até. A gente fala de prosperidade, né? Que às vezes tentam levar só pro lado financeiro. A prosperidade é financeiro. E não é, né? É uma junção de financeiro, saúde, espiritual. A gente fala muito de ter filhos, né? O impacto, né? Que ser pai, ser uma mãe tem, né? Ser um empreendedor que tem filhos é totalmente diferente, né? Esse equilíbrio entre qualidade com a família e ter o seu negócio. Quando você não tem filhos é muito mais fácil se dedicar, trabalhar 14, 16 horas por dia. Com filhos não, porque você sabe que esses 14, 16 horas, literalmente não tem tempo nenhum com a família, você só vai dormir, acordar e começar tudo de novo. Então, o brilho no olhar, eu falo aqui no primeiro episódio, eu falei da chama empreendedora, né, que todo mundo tem, pode ser o meio que viveu, ela tá lá, pequenininha, não tá apagada, todo mundo tem. Pode ser por uma necessidade, por um medo, uma situação, uma urgência, aquela chama aumenta e você vai vender roupa, vai vender relógio, vai fazer brigadeiro para vender, porque tá dentro de todo mundo, né? Esse comportamento empreendedor tá dentro de todo mundo. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de o que você já viveu, né, em algumas empresas, em alguns negócios que você prestou consultoria, que você fez, deu palestras. Se você tem algum exemplo disso, de empreendedor que você vê que até tem sucesso financeiro, ele te contratou, você foi lá, você viu o ambiente, você viu a empresa, bem sucedida. Mas olhando, você fala, meu, mas esse empreendedor, tipo, ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar atuando em outra coisa. Fala pra mim, assim, algum exemplo, alguma vivência, algum caos, assim, que você sabe de alguém que não é bem sucedido em todas as áreas da vida porque talvez está no lugar errado. Legal. É, você falando de autoconhecimento. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, você falando autoconhecimento tem muito a ver com a nossa historicidade. Infelizmente, eu tenho que voltar, né? Isso a gente não aprendeu na escola. Você sabe muito bem isso, Sim, um empreendedor nato que você é. A gente não aprendeu. Você falou muito. Você aprendeu com a sua ambiência, mas você tinha uma chama dentro de você que seria a vocação, sim, certo? E mesmo num ambiente você nasce com a sua vocação, às vezes a gente sabe que, como o DNA, a gente colocou, ele pode pular uma geração, pode não ter sim, vindo, sim, vindo do seu pai, enfim, mas ele cai em você ou ele vai pular outra geração, enfim. E aí o ambiente ele conta muito para aquilo que a gente vai se tornar. sim, Ou ele vai fazer com que essa chama realmente acabe, né, e a sua chama foi quase apagada pelo sim, ambiente, e depois você encontrou a Ju que ajudou a reacender isso e virou a sua parceira em todos os sentidos. Mas é preciso reconhecer a historicidade. O autoconhecimento é uma coisa que a gente não aprende em nenhum lugar, assim como finanças, enfim, a gente sim, não aprende na escola. Então, reconhecer a própria história é autoconhecimento. Então, sim, autoconhecimento fala para se conhecer. Não, não, é reconhecer a própria história. sim, O que você já fez lá atrás e que te sempre despertou essa vontade, esse desejo de mais? O que te causa satisfação? É igual para mim. Eu ficar fazendo um treinamento de 8, 10 horas me cansa, mas eu não fico nem um pouco estressado. sim, Assim, você fica fisicamente, você vai ficar cansado, sim, obviamente, mas é uma coisa que você sai de lá e fala, se tivesse que ficar mais tempo, eu ia ficar. sim, Porque é aquilo, aquele é o negócio. Do mesmo modo quando eu vou fazer uma mentoria, do mesmo modo quando eu vou ajudar as pessoas a entender um pouco do autoconhecimento, seja nos negócios, seja na sim, vida. Mas eu vi muitos e já cheguei a ajudar, lembro de um caso desse específico, uma empresa muito, como você falou, aos olhos do, do mundo, muito bem sucedida. Mais de 100 funcionários, ajudei a fazer a parte tanto do desenvolvimento de liderança quanto de cargos e salários, enfim. Mas a pessoa realmente ela não queria estar lá. sim, E ela tinha um outro negócio, que esse outro negócio, de fato, não foi o primeiro, ou seja, esse negócio já é sim, estruturado de mais de décadas, ia muito bem. Poderia estar melhor ainda. sim, Mas ela já tinha um outro negócio, que aquele negócio era a paixão. Conversando, você já via. É,
a chaminha no olhar, né? O brilho no olhar já era outro. Sim, Então, foi um trabalho de mostrar para essa pessoa que ela precisava fazer essa transição, ou seja, de realmente, porque ela não queria estar lá, sim, ela não queria. Então, tinha sócio, então deixa com o sócio, organiza a coisa, tenha processos, sim, entenda o que você pode fazer para você, e aí ficar preso no emocional, que você também comentou que tem a ver com a nossa historicidade, no sim, nosso passado, ela fica presa naquilo, mas às vezes o ego, né? Tem algumas variações da questão de ego, as pessoas pensam de ego que é só quando você é arrogante, né? Quer chamar aquilo só para você, não, mas tem a questão de ego de você não querer se desfazer de alguma coisa, sim, né? E não por arrogância, mas por cuidado, por cuidado. E era esse o caso. sim, Então eu ajudei essa pessoa a entender que, olha, se você criar os processos necessários, isso aqui vai crescer muito mais. E o seu outro negócio, do qual você realmente é sim, apaixonada, vai crescer também muito. sim, E foi um processo aí que ela teve que passar e que deu muito certo. Assim como eu já vi também empresas que eu fui fazer consultoria e, infelizmente, acabou depois que não fizeram nada daquilo que era orientado, mesmo com pesquisa, mesmo com. Porque eu falo, tudo que você tem que apresentar para as pessoas, você tem que apresentar com base. Você sim, sabe muito bem disso. Você tem uma auditoria, você tem uma empresa que você tem que apresentar sim, dados. Nunca vá para uma reunião sem dados, nunca tome uma sim, decisão sem dados. sim, Né? E mesmo com dados, infelizmente, quando a gente fala de consultoria, vai também do humor e do comportamento do dono ou da dona do negócio. E, infelizmente, muitos negócios acabam por causa da intransigência, do sim. comportamento intransigente. E aí, às vezes, acaba com o negócio, que acaba com a família, que acaba com o emocional da própria pessoa. Eu Então, acho, é preciso reconhecer muito essa questão, tanto da historicidade quanto daquilo que é o seu negócio. eu acho que você tocou em dois pontos chaves aí, dois pontos principais, né? Dificuldade do desapego e o medo da rejeição. A gente fala muito disso, né? Dos medos do ser humano, né? Você pode fazer, elencar algumas coisas, vai estar lá, medo da morte, medo de falar em público, mas o que realmente trava as pessoas, porque você tem medo da morte quando? Quando você começa a ter noção da morte? 12 anos, 10 anos. E quando você tem um filho, esse medo da morte muda, né? Ao ponto que você morreria pelo seu filho. Então você tem medo da morte do seu filho. Então a morte ainda, e aí quem é cristão, quem é religioso, tem uma outra interpretação, cada religião tem a sua. Então ainda a morte, por mais que as pessoas podem ter medo, se você for conversar a fundo, né, se realmente fizesse um trabalho de psicanálise, um trabalho mais profundo, né, de terapia, talvez é o medo de como morreria. Ah, eu quero morrer dormindo. Aí eu não tenho medo. Então, às vezes, não é nem medo da morte, é medo de como morreria. Eu quero morrer afogado, eu quero morrer no fogo. Então, o medo mesmo que trava o ser humano é o da rejeição. Ela vai fazer coisas para agradar o marido, a esposa, os pais, os amigos. E aí não tem rejeição, mas ao mesmo tempo ela está se rejeitando. Olha o perigo, né, dessas decisões, né? E olha só, eu passei por isso, né? Eu por medo de rejeição, eu sou só mais um vendedor. E eu sempre ligado ao empreendedorismo vendendo, né? Vendi hamster, vendi videogame, vendi acessórios de computador em época de lan house, né? Mouse. Atuava nessa área de lan house, né? Fornecendo equipamentos. Fui vender produtos de lava rápido. Então você vê que tudo que eu empreendi estava ligado a vendas. Então eu era um vendedor e empreendedor. E mesmo assim criou uma rejeição dentro de mim. Pelo medo da rejeição, que todo mundo já começava a falar, porque você empreender com 13 anos é bonitinho, com 16, nossa, que corajoso. Com 18, 19, nossa, ok. Só que se você não começa a conquistar coisas, e com 23 anos, apesar de completar 10 anos empreendendo, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha um terreno, eu tinha muito conhecimento, muita bagagem, vendia o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, que a gente enxerga que isso realmente tem muito valor. E o Geraldo tem uma frase que ele diz que não, nunca tive um desafio maior do que eu mesmo. E isso é muito marcante, porque é bem isso, né? Os desafios são impostos, inclusive até em religião, né? Até Deus mostra isso, né? Eu tô te entregando o fardo que eu sei que você aguenta, né? É um teste, mas que eu sei que você aguenta. Então eu anulei, com medo de rejeição da minha família, dos amigos que já estavam formados em ADM, marketing, engenharia, já estavam em época de estágio, já estavam
passando em concurso. Então, por mais que eu tinha uma habilidade, que a gente sabe que tem muito valor, vender, empreender, mas eu não tinha nada. Então começou todo mundo ficar em cima e, meu, para com isso, não sei o quê. Isso não é pra você, 10 anos já que você faz isso. Pô, você não fez faculdade, mas faz agora. Pelo menos com 28 você tá formado. E eu não queria. No fim, entrei numa multinacional, que é o que deu a empresa da minha vida até agora, né, a auditoria. E queria ser gerente. Anulei completamente, assim, o meu eu, né? Por medo de rejeição. Então, eu me rejeitei. As pessoas ficaram felizes, né? Nossa, olha quantos benefícios. E aí apareceu a Juliana na minha vida. E ela falou uma frase que ou a pessoa do outro lado tem que ter muita percepção de perfil comportamental, né? Dessa parte de quem são as pessoas. Geralmente são pessoas que são denominadas como empatas, ou seja, ela tem uma empatia muito acima do normal. E elas tornam pessoas empatas, então elas conseguem, com pouco tempo de contato com você, ver muito além do que você mesmo enxerga. E a Juliana é uma pessoa empata, assim, ela tem um negócio surreal de poucas palavras, ela sabe se a pessoa tá bem, se ela tá sofrendo, se pode confiar, se não pode, e ela nunca errou. E eu já discuti com ela isso, e no fim a gente se ferrou, porque o que ela falou da pessoa realmente, ou ela aplicou golpe na gente, ou ela passou a gente pra trás. E a Juliana falou uma frase: você é bom demais pra estar aqui dentro. E aí eu falei, mas como assim bom demais? Porque o mundo, a minha volta, né, o meu mundo, a minha bolha, falava que essa empresa, esse negócio era bom demais pra mim. Olha o salário, olha os benefícios. Eu lembro que em 2009, quando eu entrei nessa empresa, tinha celular para falar ilimitado. Cara, isso é surreal. Você pensar hoje em dia que todo mundo tem plano ilimitado, mas em 2009, que a telefonia, você usava qualquer coisinha, vinha R$ 300, R$ 500 uma conta de telefone, você imaginava que você tinha um benefício, um telefone corporativo para falar à vontade. Era surreal. Então, eram benefícios que nem amigos meus, já engenheiros que trabalhavam em algumas empresas, não tinham esse benefício. E a Juliana falou isso. Eu perguntei por quê. Colega de trabalho, a gente nem namorava, colega de trabalho ainda. Ela falou, porque, meu, a maneira que você vende, a maneira que você encanta, a maneira que o cliente entra bravo e você vende mais e ele sai sorrindo e te dá presente. Não, você tá no lugar errado, você tem que ter um negócio seu. E ela nem sabia tanto a minha história ainda, tudo que eu já tive até aquele momento. E ali eu voltei, bate a reflexão, falou, nossa, eu tô rejeitando uma coisa que esse meio que eu vivo não valoriza. Mas é aquela coisa da nota de R$ 100, né? Não interessa se ela tá amassada, se ela tá suja, se ela tá na mão, ela vale R$ 100 ainda. Então, eu estava no lugar errado. O meu valor não era percebido naquele ambiente. Mas uma pessoa percebeu e me tirou daquele ambiente. Depois começamos a namorar. Acabei abrindo a empresa com ela, que ela me incentivou. E falei, não, então eu vou, mas eu quero que você seja minha sócia. Então você vê assim, eu com 24 anos eu tive essa virada de chave, mas tem pessoas com 30, 40 que não tem. Elas continuam martelando o que a bolha que ela vive, o que o meio que ela vive, o que lá atrás o pai, a mãe, o professor disse, ela continua no caminho. Pode ser engenharia, pode ser medicina, pode ser. Você tem negócios que às vezes lida mais com pessoas, atendimento ao público, outras não, às vezes é pessoas, mas é só interno. Você pega uma empresa de tecnologia, você tem grandes clientes, mas não tem atendimento ao público. Então você tem o famoso cliente interno, né? E você sabe bem disso. Então você atende o cliente interno, mas é tudo da mesma empresa, é um outro tipo. E tem pessoas que, por perfil comportamental, não tem tato, né, para lidar com pessoas, né? O meu perfil não é nem o pior nem o melhor, mas é um perfil que tem dificuldades com gestão de pessoas, ao contrário da Ju, que já é um perfil que tem uma facilidade muito maior. Então, é legal isso que você pontuou dessa pessoa, porque eu acho que todo empreendedor, ele passa por essa janela, né, de o que eu estou fazendo aqui, a famosa crise existencial, Sim. empreendedora. Não é nem, tem várias crises existenciais, mas vamos falar só na empreendedora. Qual o propósito, né? Eu estou seguindo minha vocação, tá aqui o Alex do lado, que você vê que ele tem uma vocação musical, e eu gosto. Até tenho o sonho de aprender algum instrumento, mas zero vocação, porque eu já tentei aprender. E até violão, que falam que é o mais fácil, mas não foi. E ele, você vê a facilidade que ele tem, inclusive, de tocar vários instrumentos. Então, provavelmente ele vai ter, ele já faz algumas coisas, óbvio, ligado a isso, mas provavelmente ele vai ter ali alguma virada de chave em algum momento que, peraí, mas minha vocação, falando a real, é música. E eu preciso atuar nesse mercado. Realmente ter uma escola de música,
ter um canal do YouTube de música, alguma coisa eu vou ter que fazer, porque bate mais forte, né? E a gente sabe que, principalmente falando em religião, em Deus usa, né? Às vezes usa até animais, né? Usa pessoas para te dar sinais. No meu caso foi a Ju, que foi usada para mostrar que eu estava no lugar errado, que tudo que eu tinha construído em 10 anos, que tentavam dizer que não era nada, porque, querendo ou não, o mundo se apega, né, a coisas físicas, né, onde você mora, qual carro você tem, onde você viajou, qual o tamanho da sua casa, mas a gente sabe que o que Deus nos deu e um dia vai cobrar tem a ver com talentos, com vocação, e ele vai cobrar isso, né? Como você usou a sua vocação para ajudar pessoas. Se eu tenho uma vocação de vendas e empreendedorismo, eu posso usar essa vocação para ajudar a ensinar pessoas a trilharem esse caminho. O Alex tem de música, pô, quantas histórias tem de música, né? Até de libertar de coma, né? De doenças, né? O poder da música nas pessoas, né? A pessoa que a música que a pessoa mais ama tirou ela do câncer de 2, 3, 4 anos em coma e ajuda a curar, né, doenças raríssimas. Então é uma vocação que pode um dia bater nele e ele fala: "Não, agora chegou a hora, tô com 40 anos, agora chegou a hora de eu querer fazer isso". Então eu queria que você linkasse mais um pouco isso, né, da vocação com o perfil comportamental e por que as pessoas têm tanto medo, assim, na sua visão? Por que as pessoas têm tanto medo de rejeição, sendo que a gente tá falando de uma coisa interna, né? E a gente que acredita em Deus sabe que só nós mesmos e Deus nos conhece, conhece o nosso coração. Pode ser pai, mãe, esposa, filho, mas não adianta. No fim, somente quem conhece o nosso coração somos nós mesmos e Deus. Exato. Por que você acha que as pessoas. Tô falando de mim, do meu coração. Eu sabendo. Você pode até falar dessa pessoa, desse que você comentou, desse empresário, ou pode falar da situação que eu contei. Por que você acha que com 23 anos, mesmo entendendo, já há 10 anos vendendo, empreendendo, por que eu sabendo a minha vocação, por que eu entendendo o desejo do meu coração e era aquilo que me fazia feliz, era empreender, era vender, né? Era ter contato com pessoas, era ajudar a solucionar algo, a vender algum sonho. Por que você acha que as pessoas às vezes não quebram essa corrente, não içam essa âncora. Elas ficam décadas indo contra a vocação, contra o perfil comportamental, aonde ela seria bem sucedida nesses quesitos de equilíbrio, de felicidade, em trabalhar, em qualidade de vida. Que nem você falou, eu fico 10 horas dando treinamento. O cansaço físico é nada perto da satisfação, né, da realização que eu tenho de fazer algo que tem a ver com o seu perfil. Na sua visão, por que eu, Thiago, já passei por isso? A maioria de nós já passou por isso e Sim, passa. Por quê? Aí pegando também um pouco do que você compartilhou tão bem. Nós somos moldados pelo nosso ambiente. Eu sempre falo para as pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim: Eduardo, como que eu mudo isso? Porque eu não consigo. Cara, assim, não tem fórmula mágica. Mas se tem uma coisa que nos molda e que pode nos mudar, é o ambiente que a gente é exposto. Então a gente avança naquilo que a gente é exposto. Então nós somos moldados do 0 ao 7, principalmente, onde o nosso cérebro está na onda teta, né? O cérebro ele tem sim, algumas ondas. A onda teta, que é uma onda criativa e de absorção de tudo que ela vê ou ouve, sim, sente. Então nós vamos sendo moldados culturalmente, sim, sobre aquilo que é força para nós, ameaça, fraqueza, enfim. Então do 0 ao 7 nós já sim, temos uma programação mental e que ela vai sendo reforçada no ambiente que a gente vai vivendo. Como você contou um pouco da história sua, né? Então pode ou diminuir aquele seu talento sim, ou pode fazer com que ele realmente aflore. Né? O meu caso também foi assim. Né? Ninguém na minha família era formado, não tinha formação. Né? Eu fui a primeira pessoa que tive o diploma, porque também, né, tem aquilo que você falou, os modelos sim, sociais de que tem que ter o diploma para você arrumar um bom serviço, te dê benefício e tudo sim, mais. Então, mas falando disso, todo mundo, porque o nosso cérebro ele é programado para quê? Para não ser rejeitado. sim, Então, todo mundo tem, a gente faz até na imersão lá um diagnóstico sobre as feridas emocionais. E a ferida emocional de rejeição e abandono, ela está presente na maioria das coisas. sim, Mas por quê? Porque nós só sobrevivemos como espécie humana justamente porque a gente precisa estar em grupo. Por quê? Porque o que significava isso quando nós éramos lá, o Homo sapiens, o coletor, caçador-coletor? Se você não tivesse em grupo, significava morte. sim,
Então, se você fosse rejeitado, era morte. Por quê? Porque nós não somos o animal mais forte, mas você trombou com um leão, não tem o que você Sim, fazer. sim. Acabou. Então, nós temos já isso como uma programação nossa de sobrevivência. Então, não podemos ser rejeitados. Que é o Não instinto posso mais ser forte, né? rejeitado. É o instinto mais forte do ser humano, é a sobrevivência. Sobrevivência. Faz todo sentido isso. Então, primeiro ponto está aí. E Sim, aí, dependendo do ambiente que você você se desenvolve, você cresce, isso vai reforçando rejeição e abandono. sim, Eu posso falar de mim, né, que sim, entendi depois de estudar e depois de fazer exercícios, né, de autoconhecimento, eu entendi o que a ferida de rejeição e sim, abandono causava em mim. sim, Então ela não ajudava eu a reconhecer a minha vocação, o meu talento. Ela dificultava que eu tivesse um posicionamento onde sim. eu colocasse limite nas pessoas. Por quê? Porque quando você não quer ser rejeitado, você começa a falar não só para você e sim para todo mundo. Foi o que eu falei, né? Você se rejeita, né? Você Na se verdade, né? rejeita, você se exclui, Sim, você se diminui para sim, que, né, satisfaça os outros. E isso também para nós somos cristãos, eu também falo muito disso. Tem um outro reforço que muitas vezes na igreja, enfim, falam para nós sobre o servir. E sim. a gente entende muitas vezes o servir como algo, assim, eu Submisso, tenho né? submissão. Sim, Perfeito, isso. É exatamente. isso mesmo. Então, e aí eu gosto de usar sempre um dos escritos, né? Ou seja, o que está o conselho de Cristo para nós: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Sim, Então a referência é quem? Eu. Ame ao sim, próximo como a ti mesmo. Então você precisa sim, se amar, você precisa se sim, construir, você precisa se possuir para melhor você se sim. disponibilizar. Exato. Só que a sociedade nos molda, e às vezes também dentro da igreja nos molda para entender o quê? Não, você tem que ser só servo, só Sim, servir. E aí é ame ao próximo. sim. Ponto. Tiro a ti mesmo. Exato, eu sei bem. Que eu Então, aí, cresci assim. exato. E aí o que acontece? Você se exclui Sim, do jogo, vivendo a sua vida, você começa a estar o quê? Apenas para servir os outros. E aí você não consegue falar não. Você não consegue se posicionar sim, adequadamente quando estão ferindo seus valores e sim, princípios. sim, E isso faz o quê? Com que você adoeça ou muitas vezes você não coloque o seu talento em ação. E aí você deixa de ser aquilo que você nasceu para ser. sim, E isso é terrível. Mas isso tem a ver com a cultura que a gente é moldado, com a nossa ambiência, né? Que a ambiência é o ambiente que você mais convive e frequência daquilo que você mais ouve, vê e sente. E, obviamente, se você não tiver um caminho, um processo e buscar realmente um autoconhecimento ou dar um basta, que às vezes vem num forte impacto emocional que você sim, sofre, porque a vida tem não só metas, eu gosto de falar de marcadores. sim, E, por exemplo, hoje você tem um outro nível de marcação que a gente conversa tranquilamente, que é o quê? A partir, eu fui pai, eu entendi o que era um sim, marcador de ser pai. sim, Então a nossa vida é feita de marcos, não só de metas. E quando você tem um marco de paternidade, de maternidade, é automático, você sabe muito bem disso, a gente falou no café. Você muda. que Na inclusive, hora que você vê aquele serzinho, o nível do amor ele é totalmente revirado em você. É o que você fala um pouco da morte. Antes era a sua morte, agora você dá vida por sim, aquele serzinho que chegou na sua, acabou de chegar. sim. Então, assim, é um marcador. E aí você sobe um outro nível de consciência. Né? Mas também isso depende da paternidade. Por quê? Porque eu achava que eu não ia ser pai também. Sim, Mas eu só fui entender que eu neguei ser pai no começo, porque eu não queria, por causa do meu pai, né, separou da minha mãe, eu tinha 6 para 7 anos, ainda no período, sim, esse período de onda sim. teta e de absorção de Tem tudo. mais impacto. E aí você tem rejeição e abandono. Sim, Então, no inconsciente para mim era que eu não vou ser pai. Para sim, acontecer isso, eu sim. não vou ser pai. Mas aí você tem uma das coisas que a gente faz em terapia, no processo de autoconhecimento, que é ressignificação Isso. daquilo que você passou. Enfim, mas o talento muitas vezes ele é enterrado e muitas vezes ele é suprimido pelo ambiente Mas eu que acho que você assim, mais convive. acho que você tocou num ponto crucial aí, né? Tem um gancho muito forte em tudo que você falou, né? Os marcos, né? E não sei se é enxurrada de informações, visão minha. O mundo atual conectado, né? A gente nasceu numa outra era, né? Eu falo que
que eu joguei durante muito tempo, TV preto e branco, né? Até você falar isso para um jovem, ele nem sabe o que é, nunca viu. Colocar bombril na antena da TV. Eu não sei se é enxurrada de informações, o que faz os jovens, inclusive, para você ver o quão os marcos e as etapas da vida estão muito fora, é só você pegar a média. Se você pegar a década de 80, a média que uma menina menstruava, né, virava mocinha, e hoje, gente, é surreal, é tipo de 16, 15 anos, tá caindo para 9, 10. Então, assim, se você analisar que na década de 80, a primeira menstruação de uma mulher era em média 15 a 16 anos, e hoje já tem aí exemplos de 9, 10 anos, é surreal. Então você vê que as coisas estão aceleradas demais, por um lado, e estão frouxas demais por outro lado. Então, hoje se usa um termo que eu acho ridículo, o novo adolescente de 30 anos, o que tem que estudar, se formar, fazer pós, MBA, arranjar um bom emprego para sair da casa dos pais. Eu, apesar de ter negócio, sempre tive negócios, mas quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar com a Ju, a gente trabalhava na mesma empresa. Eu não tinha ainda a We Audit. Eu não tinha ainda o meu negócio. Óbvio que eu já sabia que eu teria que ter para crescer, sobreviver com ela, realizar os sonhos com ela. O emprego a gente era limitado, não tinha como crescer. Inclusive eu lembro que eu pedi as contas nesse emprego falando para minha gerente, que foi a minha primeira gerente, foi a que me demitiu 2 anos depois. E eu falando que eu tô saindo aqui para ganhar 10 mil por mês até o final do ano. E aí ela falou, mas você é louco, tipo, que chamava Eduardo também. Um Eduardo aqui, que era o fudidão, né, da empresa, ele demorou 13 anos pra ganhar 10 mil. Aí eu, 13 anos? Aí eu fiz um cálculo. Vou ter, tipo, 37, que é a idade que eu tenho hoje. Vou ter 37, eu falei, você é louco, tô saindo. Só que se você olhar a minha história de vida, no adolescente, o que eu fiz, estudei, fui bem na escola, tive a parte de solteiro, curti a vida. Quando eu conheci a Ju, eu já tava, tipo, acabou essa parte de solteiro, já curti, zoei muito. Agora eu quero achar alguém pra namorar, casar. Época de arriscar, não tinha filhos. Eu vejo que, assim, os marcos que a pessoa deveria ter, né? Não, vou começar um curso, vou buscar minha vocação, vou arriscar nisso. Eu não preciso ter certeza que eu quero ser engenheiro. Se não for agora com 18 anos engenheiro, com 20 anos eu vou tentar veterinária. Que às vezes tá no oposto mesmo, né? Engenharia pra veterinária, mas tá nesse oposto. Você foi lá em engenharia porque os pais queriam e não deu certo. Então agora eu vou pra veterinária e se encontra em veterinária. E eu tenho um amigo que se encontrou em veterinária, mas não era o que a família queria. Mas ele se encontrou, tá super bem, clínica dele, e ganhando bem, viajando, família, 3 filhos. Então o que eu percebo? O medo da rejeição, ele tá muito ligado quando você tá fora desses marcos. Então, por exemplo, você falar com alguém, eu já tenho alguns amigos que tinham um discurso de não quero ter filhos, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Você já vê que o peso dessa frase hoje é diferente, já é tipo, inclusive tem relacionamentos terminando aí de famosos, a mulher falou, não, eu quero ser mãe e ele não quer ser pai, então vou acabar e vou arranjar quem queira, Então, porque o Marco, querendo ou não, você pode achar que você tem vocação, talento, independente disso a gente tem, até falando em mundo, em evolução, biologia, a gente tá aqui para reproduzir, né? A não ser que você tenha alguma coisa errada, mas a gente tá aqui para reproduzir, para evoluir, para criar seres humanos melhor. Eu tenho certeza que a Júlia vai ser muito melhor do que eu e a Ju. E as suas filhas também vão ser melhores, porque isso são os marcos da vida. É você morrer tranquilamente, sabendo que deixou filhos, netos, que agora é o meu sonho, né? Imagina que loucura. Agora o sonho, meu pai tá lá com 5 netos. Eu vejo a felicidade dele. Meu pai, literalmente, ele fala, e eu sei que não é brincadeira. Ele com 60 anos, ele fala: "Não, já posso morrer tranquilo. Tive 5 filhos, perdeu uma, né? Eu perdi uma irmã. Teve 5 filhos, agora 5 netos, provavelmente vem mais um ou dois. E a felicidade dele, óbvio que ele quer viver mais e curtir mais os netos, mas é a felicidade dele. Então, você tá falando uma coisa, eu peguei um gancho aí, eu nunca tinha pescado isso, né? Mas na sua fala eu falei, meu, tem um buraco aí. Observando pessoas do meu meio, eu vejo que as pessoas elas estão. Os marcos, a periodicidade daquilo não aconteceu. A pessoa, ela não assumiu o relacionamento quando deveria, não casou quando deveria. Óbvio que o mundo vende hoje, ainda mais marketing digital e muitos influenciadores, eles vendem como não, mas o cara virou bilionário com 85 anos, o outro se casou com 50 e poucos anos. Ok, mas você vai se basear no ponto fora da curva, sendo que se você olhar o que funciona, o que dá certo, inclusive se você olhar
a maioria dessas pessoas bem-sucedidas, todas elas casadas com filho, apesar de algumas ideologias, né? Nem aprofundando muito, mas entrando em ideologias de esquerda e progressista, eles vendem que não, cada um tem que ter sua liberdade, cada um pode até se sentir cachorro hoje se quiser, falar que você é um cachorro humano, mas eles, se você olhar os cabeças todos com mulheres, todos casados, todos seguiram um fluxo da vida normal, mas não é o que eles pregam para os outros. E eu vejo as pessoas tendo esse conflito na cabeça por falta de autoconhecimento, por falta de entender o caminho, entender a direção. Eu vou usar, com certeza, durante os podcasts, muito de Alice no País das Maravilhas e O Pequeno Príncipe, que são 2 livros infantis que traz uma reflexão que às vezes só adulto, com muito autoconhecimento, você vai entender. Mas a frase da Alice debatendo com um gato, ela pergunta, né, para onde vai esse caminho? E aí ele fala, mas para onde você vai? Fala, não sei, senhor gato. Ele responde, para quem não sabe, qualquer caminho serve. E você vê que é quase que um apagão de pessoas perdidas. Elas estão trabalhando, elas estão vivendo a sua vida, mas elas estão perdidas, elas não sabem para onde vão. Não sabem. E quando você vê uma pessoa bem-sucedida, e de novo, não é financeira, não é os milhões que ela tem na conta, toda pessoa bem-sucedida, eu entrevistei, né, a gente conversou, estou escrevendo um livro sobre esse tema, porque o que eu mais quero ajudar, e eu até falo, né, entrevistando esses amigos nossos empreendedores, né, o Geraldo Rufino e o Thiago Oliveira, eu não quero ajudar essas pessoas a ganharem dinheiro, a serem, na visão delas, bem-sucedidas financeiramente. Não, o livro e esse podcast, eu quero que chegue ao nível das pessoas, se elas encontrarem o caminho, encontrarem o norte, eu já vou ter cumprido minha missão. Porque foi isso que a Juliana me ajudou a encontrar. E aí é um outro Thiago, completamente diferente. Hoje a família, por mais que ainda minha mãe às vezes solte, mas filha, agora você tem dinheiro e tem tempo. Por que você não faz uma faculdade EAD? Aí eu falei, mãe, tipo, não existe mais possibilidade nenhuma. Porque eu não vejo nenhum curso que encaixa no caminho que eu estou seguindo, ou para onde eu estou indo, muito mais conexão com pessoas, é muito mais importante conexão com pessoas do que qualquer habilidade, do que qualquer conhecimento, de qualquer faculdade. Não faz sentido para você. Não faz sentido. Então, muito legal o que você falou, porque me trouxe um gancho que eu não tinha até hoje. Muitas pessoas que eu vejo sofrendo, não vou generalizar, pode ser que alguém se encontre com 40 anos, tá tudo ok, mas muitas pessoas que eu vejo, tá aqui o Alex do nosso lado, ele se sentiu perdido durante um tempo e eu fui a pessoa que ajudou ele a se achar. E ele, muito jovem, né? Tinha 24 anos, quando eu fiz esse processo com ele de coaching. Hoje está casado com 3 filhos. Esse ano ele faz 30 anos. Mas você vê que assim, ele seguiu. Até muito parecido comigo, com a Ju, com a mesma idade. Ele casou, né? Mais filhos, né? Do que eu e a Ju. Mas você vê que assim, eu sei os perrengues, eu sei todos os desafios que o Alex passa. Mas você vê que ele tem uma leveza de ser quem ele é, de estar atuando no que ele atua. Eu exijo muita coisa dele, ele tem muita demanda, trabalhando junto, e ainda mais agora sendo sócios de alguns projetos, inclusive esse do podcast, mas você vê que assim, ele entrega tudo com excelência, porque ele está dentro da vocação, do perfil comportamental dele. Você vê que esses marcos que você falou, ele está exatamente na linha. Então, ou seja, é muito legal. Se você quiser complementar mais algo sobre essa reflexão que eu trouxe agora, o meu ponto de vista, né, de rejeição, né? Porque como você vai ser rejeitado? Como que o mundo rejeita você, sendo que você não está se rejeitando? Você está seguindo a sua vocação, o seu talento, você está seguindo as suas aptidões do seu perfil comportamental, você está servindo e se entregando para uma esposa, para filhos, dando o seu melhor pela família, para construir e ajudar os filhos a serem adultos fortes mentalmente, também seguirem o seu destino. Muita gente fala, a Júlia, nossa, mãe, jornalista, pai, empreendedor, vendedor, a Júlia vai por esse caminho. E ela fala muito bem, tem uma dicção absurda, assim, até melhor do que eu, em várias palavras, surreal, assim, puxou a mãe. Eu falo, duvido, porque a Júlia tem uma força física, ela tem uma energia que eu e a mãe não tem. Ela roda, ela se pendura, ela tem uma coisa que... Ela pode ir pra dança, ela pode ir pra ginástica olímpica, ela pode ir pra coisa que eu jamais imaginaria pra minha filha. Pode se dar bem no balé, ama natação, pode ser uma nadadora, e você vê que ela tem um porte físico, né? Então, assim, como que eu vou, né? Se eu passei por toda essa transição, se eu me entendi, como que eu vou
atrapalhar minha filha. Não, eu não vou ser parte desse mundo, dessa bolha que vai pressionar ela. Eu vou querer que ela siga, que ela tenha, óbvio que eu tô ajudando ela a experimentar as coisas, mas assim, eu já não me iludo que minha filha talvez siga esse caminho de negócios e vendas e pode ser que ela, não, quero ser médica, quero ser veterinária. Ela ama, né, cachorro, ama animais, pode ser que siga. Então eu quero dar o suporte para minha filha se conhecer cada vez melhor e que ela siga algo sem essa cobrança do mundo, sem essa coisa da liberdade financeira, né? Liberdade geográfica, quero viajar, tá onde eu estiver. Só que você sabe bem disso, a gente já discutiu isso. Liberdade geográfica, quando você não resolve certas questões, não vou falar 100%, mas 99% vem de dentro da gente. Você só leva junto para os Estados Unidos, você leva junto para Portugal. Eu vejo várias pessoas, eu vou mudar de país, não aguento mais. Aí eu pergunto, não aguento o quê? Toda essa situação, mas o que te impacta? Mas o que muda na sua vida? O que você está perdendo com essa situação? Porque você vai mudar de país, você vai carregar, porque. E até alguns países que algumas pessoas comentam comigo, eu falo, você já pesquisou um pouco? Porque tem um viés parecido com o nosso lá. Então, assim, você está mudando de lugar, você está levando as suas inseguranças e os seus medos para um lugar que vai aflorar muito mais. Por quê? Aqui ainda é a nossa selva, ainda é a nossa selva, ainda eu sei quem são os leões aqui, eu sei o momento de perigo, onde eu tenho que me proteger mais. Agora em outro país, você é um imigrante, você nunca vai ser daquele país, e quando a corda apertar, você já não tem ninguém perto de você. Por isso que eu falo, hoje eu vivo um momento mais importante da minha vida, onde a maior importância é conexão com pessoas. Seja online, seja pessoalmente, não é nenhuma habilidade. Então, como que o mundo vai me rejeitar? Olha o poder, né? Você vê como vem de dentro, né? O Geraldo até fala na entrevista dele, né? Que eu acredito no Deus que está dentro de cada um. Então, quando você entende isso, que se ele está comigo, né? Quem será contra nós? Como que eu vou ser rejeitado? Independente do presidente, independente da dificuldade, da pandemia, como que você... o mundo pode tentar, mas como que eu vou me abalar? Ou como que eu vou absorver essa rejeição, sendo que eu segui todos os marcos que você comentou, entre tropeços e quedas e ganhos e perdas, eu já entendi, ressignifiquei que tudo isso faz parte do processo, e esse é o tempo, e a gente sabe muito bem disso, o tempo tem o tempo de Deus também, então é nisso que eu acredito. Então, eu quero que seja como uma luz guia mesmo, sabe? Eu quero por isso que eu te convidei aqui, porque eu vi sua evolução, né? Eu vi a gente fez um vídeo em 2016, né? Quando eu comecei o primeiro canal, que é o mesmo canal até hoje, que não tem muitos inscritos, mas tá lá o primeiro vídeo, tá lá alguns vídeos depois você lá. Então, se olhar aquele vídeo e ver eu e você, é gritante a evolução que a gente teve. É porque até falando alguma das coisas que você tocou, eu vou retomar aqui a questão dos marcos, a questão do porquê a geração não reconhece marcos, enfim, mas vamos começar do que você colocou agora. Eu costumo dizer que eu aprendi principalmente no processo de filosofia, principalmente nas questões de psicanálise, terapia, enfim. Você vai continuar com a angústia e com a sua insegurança. Então, isso chama-se cargas inúteis. Sim. Então, quando é como se você colocasse na mochila, justamente, você pode ser um mochileiro no mundo inteiro, só que se você continuar carregando as suas inseguranças, as suas angústias, aquilo que você não resolveu, Sim. você vai ser um angustiado, um inseguro, Qualquer país. Em qualquer lugar do mundo. Não adianta. Então, primeiro vem essa questão. Outro ponto, bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? É aquilo que hoje você reconhece muito bem, eu reconheço. Quando a gente olha na palavra bem-suceder, é uma atualização de identidade. Sim. A cada ciclo da nossa vida, nós precisamos viver uma atualização da identidade, ou seja, reconhecer a própria história, ou seja, sempre ter o marcador do autoconhecimento, Sim. o tempo de reflexão, e ser bem-sucedido, ou seja, me suceder bem. Sim. Os nossos filhos precisam ser a nossa melhor versão. Sim. Né? Então, como eu sou bem-sucedido? Como você será bem-sucedido? Quando a gente vê os nossos filhos realmente crescendo, evoluindo, pessoalmente, mentalmente, espiritualmente. Poucos falam isso, né? Esse bem-sucedido ligado a filhos, poucos falam isso, né? Empreendedores, no geral, influencers aí, até tem filhos, mas você vê que não é um tema muito debatido, né? A importância do que você está deixando para o mundo, né? Inclusive, óbvio que é um pré-julgamento,
Mas alguns até escondem alguns filhos, né? Não dá nem pra saber o que é, o que não é. Hoje, óbvio, tem que preservar a segurança, né? Mas assim, alguns até escondem mesmo os filhos, não querem que apareça, não sei por quê. Mas e alguns, até com filhos mais velhos, nem vou citar nomes, mas você vê que já falharam um pouco ali em alguma parte, onde os filhos foram para outros caminhos, né? Até perigosos, né? Teve uma aí que foi solta recentemente, né? Que cometeu um crime contra os próprios pais. Então, assim, os pais não foram bem sucedidos porque é o crime que a filha cometeu, né? Então, eu acho legal esse bem-sucedido. Eu talvez coloque como o máximo, né? O topo da pirâmide do bem-sucedido tem a ver realmente com os filhos, que são as sementes, que são o futuro que você vai deixar para o mundo. E aí não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com a casa que o filho mora, a viagem para Disney que o filho fez. Tem a ver exatamente com valores, principalmente valores cristãos, que é a base, pra gente é a base de tudo. E se um filho não tem aqueles valores, não tem aquela base, dificilmente ele vai ser um ser humano, um adulto melhor para o mundo. Nós adultos temos muitas feridas que foram causadas lá atrás por Sim, causa do convívio com o paterno, né, materno, enfim, seja pais e mães ou pais e mães substitutos. E existe a gente também conversou disso, né? Sendo pai, a gente conversa, não tem sim, como, né? Os filhos, eles vão lembrar de uma viagem para Disney, sim, eles vão lembrar de algumas coisas que vão ficar marcadas, mas os maiores marcadores para o filho você tomar café com a sua filha sim, todos os dias. sim, Eu tomar, minha filha mais velha tem 11 anos e a mais nova tem 1 ano e 9 meses. A mais velha, desde os 3 anos, todos os anos existe o quê? O banho de chuva. sim. Nunca mais ela vai esquecer disso. Não, Isso é um marcador na vida dela. E eu vou continuar fazendo esse marcador com os meus netos e até quando eu tiver a alta sim, celestial. sim, Quando Deus falar, querido, agora é hora de você prestar conta. sim, Então, os filhos, eles. É importante a segurança financeira, óbvio, né? Na pirâmide de sim, Maslow, enfim, em todas as sim, teorias, a sim, gente sabe o quanto é importante. sim, As questões de segurança mínima. sim, Agora, quando você vai conversar com um jovem ou com um adulto que tem alguma ferida emocional muito forte, que ele está sofrendo de ansiedade, pânico, depressão, quando você vai olhar a historicidade e ajudar ele a reconhecer, seja num processo de anamnese, quando você vai sim, questionar a respeito daquilo que está sentindo, ou seja no processo mesmo de terapia de buscar a raiz, a falta de que os pais fizeram porque eles não tiveram atualização de identidade. Porque quando você falou umas coisas muito bacanas, que é o quê? Quando você é solteiro, e eu tive um líder que foi um dos melhores que eu tive, que foi o Gilbert, te agradeço muito, ele falava, quando você é jovem, você corre atrás do dinheiro, para depois o dinheiro correr atrás de você. sim, Então, quando você é jovem, você trabalha 14 horas por sim, dia, cara, faz o que tem que fazer e sim, ponto. E aí o que acontece? Para depois você ter uma atualização de identidade, de você construir família, e aí você sabe que você vai ter que ter ali alguns sim, pilares já estabelecidos para você conseguir o quê? Ser bem sucedido sim, agora nessa nova empreitada familiar. Ser bem. Ah, Eduardo, mas revés acontece. Tudo bem, mas se você tem marcos claros e você é mentalmente fortalecido, você tem esse momento de autoconhecimento, de entender aonde você está errando. E aí, vou retomar lá quando você colocou dos jovens, quando você começou a sim, falar um pouquinho do marco. Nós vivemos, mas na história da humanidade, a gente nunca teve tantos estímulos não. externos. E esse é o maior desafio. Por que hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, dos mais depressivos? Por quê? Por quê? Porque, assim como o mundo está vivendo ansiosamente e Sim, depressivamente, nós não temos tempo para reconhecer marcadores. sim, Você vive estímulo o tempo todo. Nós temos uma geração dopaminérgica, ou sim, seja, prazer, novidade, sim. prazer, novidade, prazer, novidade. Todo dia, né? O Instagram, aquela cor do Instagram não é à toa, chama Sim, dopamina e cola. sim, Ou seja, para liberar dopamina e você ficar lá. sim, Então, quando você não reconhece a sua identidade, quando você não conhece os marcos, quando você não tem autoconhecimento, você está à mercê de todos que sabem como manipular você. sim, Então, hoje, infelizmente, os jovens estão vivendo essas coisas terríveis, por quê? Porque eles não tiveram um processo, e às vezes nós já temos uma geração que está tendo filhos, uma geração doente que está tendo filhos que estão adoecendo, justamente porque sim, não aprenderam em nenhum lugar a reconhecer marcadores, não aprenderam o quê? Marcar a experiência dos filhos devidamente. sim.
Eu vejo muitos filhos e pais, faço correções às vezes, e na imersão é muito forte, muitas vezes, quando pais vão com filhos, ou vai só um pai e uma mãe, e eles reconhecem no processo ali que eles falam algumas coisas, e eles, ou falaram, e eles entendem onde foi a ruptura com os filhos. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto de ensinar isso. Você tem que tomar um certo cuidado com você fala com os filhos, obviamente, né? Apesar de ser óbvio, as pessoas não falam, e você sabe bem que eu falo, o óbvio precisa ser dito. Quando uma pessoa fica falando assim pro filho, dá um tempo na minha cabeça, para de falar um pouco, vai procurar o que fazer. Sim. Então, o que vocês... O seu filho que está ficando ali, ele é um incômodo. Sim, não é importante. Não precisa ter um diálogo, porque você não valoriza o diálogo. Sim. E aí, quando esse filho ele vira adolescente, que ele está passando por um processo muito forte, que é hormônios, Sim. atualização cerebral, Sim, tá buscando... a maturidade, tá tentando ele tá fugir da mudando, rejeição, né? ele tá vendo um processo de físico, o menino fica com aquela voz, a hora fica assim, a hora fica... Sim. A menina começa a desenvolver, então já é muito complexo. Sim, a busca por aceitação é maior na adolescência. E aí o que acontece? Só que cresceu ouvindo um pai e uma mãe falando para dar um tempo, para de falar na minha cabeça, vai procurar o que fazer. Você não tem o tablet, você não tem o celular, então vai procurar seus amigos. Aí eu vejo pai e mãe depois que fala assim, nossa, meu filho não fala comigo, minha filha não fala comigo. Nossa, agora, assim, é adolescência mesmo, né? Ou aborrecência, né? Porque não para em casa. Não, querido, a sua mensagem há anos para ele foi essa. Sim. O que você tem para falar para mim não é importante. O que você está falando está me enchendo paciência. Que inclusive isso, lá até os 7 anos, foi responsável por moldar, né? Pai, querendo ou não, os pais são os primeiros a moldarem esse perfil comportamental. Claro, e eu já fiz esse exercício, né? De voltar lá na infância e entender. Meu pai não tem esse autoconhecimento, meu pai é pedreiro, nunca buscou nenhum curso, nada, e eu não consigo discutir isso com ele. Mas ele me cobra e fala certas coisas que ele não tem essa noção, mas eu tenho. Veio muito da educação, de como ele me tratou lá atrás. Ele considera que errou em algumas coisas, e eu não considero. Eu falo, não, pai, eu acho que você não errou, você me deu o melhor que você tinha, e isso me moldou, e isso é o melhor que eu tenho hoje, né? Dando um exemplo, né? Meu pai, com 4 filhos, né, vivos, né? Sempre cobrou que eu era o menos carinhoso. E os outros 3 são super carinhosos, mas se você olhar, e eu sou o mais velho, né? Fiquei sendo mais velho, porque faleceu a que seria mais velha. Se você olhar a educação, a rigidez, a maneira que ele me tratou, ele cobrou algo na adolescência, na juventude, que ele não tinha me dado na infância. E já moldou ali. Então, óbvio que hoje eu abraço mais ele, cumprimento ele é muito forte, eu não gosto de apertar a mão dele. Prefiro abraçar, dar um beijo nele do que apertar a mão dele, porque é muito forte. E ele aperta sem querer, ele machuca a sua mão. E hoje um pouco mais, mas eu tive uma distância muito grande do meu pai, porque até os 7 anos foi moldado naquela... Talvez, óbvio, ele teria que buscar isso, não adianta eu tentar entender meu pai, talvez porque ele perdeu uma bebê, a filha mais velha, criou uma rejeição automaticamente no outro filho, que era eu, então... Feridas. Talvez ali talvez ele se prendeu muito, e era uma menina, e eu sou pai de menina, talvez ele tinha um apego muito grande à primeira filha, e eu era bebê, não vou saber, não lembro de nada, né? É difícil analisar uma situação que eu não lembro, não vivi. Talvez ele descontou em mim pelo que ele passou, mas ele nunca buscou, nem teria dinheiro para buscar terapia, conhecimento. Mas tem uma janela ali que meu pai foi extremamente rígido, duro comigo, e esse carinho que ele pediu depois, que depois ele melhorou, ainda mais com a vinda da minha irmã caçula, já tinha me moldado, né? O meu perfil ali, e eu estou escrevendo sobre isso, o meu arquétipo é o guerreiro, já tinha moldado. As feridas, as cicatrizes do guerreiro já estavam ali, já tinha moldado, né? A rigidez, né? A maneira que eu sou hoje, que eu tento e amenizo um pouco com a Ju e com a Júlia, às vezes com homens que estão à minha volta, né? Como o Alex, que sabe que não. Às vezes aí eu sou realmente o guerreiro no perfil que eu sou, palavras duras e bate na mesa e vou fazer acontecer. Esse é o meu perfil. Na pandemia, até por toda a situação eu baixei um pouco a bola, mas voltei agora a ser o que eu sou. Só que assim, eu já ressignifiquei, já me aceitei e sigo o meu caminho. Não adianta agora, eu não volto mais lá com 7 anos de idade e com a mentalidade que eu tenho hoje, meu pai faz isso, por isso, isso e isso.
e agora eu vou melhorar. Não tem como. E isso é uma dificuldade de umas pessoas, da maioria, de não entender que tem coisas que não tem como. Você não vai mudar, você não vai melhorar certas coisas. Você não vai mudar da água pro vinho. Não tem, apesar de ter religião, conversão e, nossa, a pessoa deixou de ser drogada, deixou de ser criminoso. A gente sabe de dezenas, centenas de histórias de conversão. Várias perto de mim, mas ninguém mudou. O meu irmão era um que tinha um jeito. Eu sempre briguei com o meu irmão, se converteu, parou de fazer coisa errada, mas meu irmão é meu irmão ainda. Se a gente entrar em certos tipos de assuntos, discute. Ele se converteu, mas ele não mudou. Então, até isso, né, as pessoas se confundem. Nossa, mas a pessoa se batizou naquela igreja. Não quer dizer nada. O perfil que foi moldado ali, se você não ressignificar aquilo, seja na conversão, seja numa terapia, seja às vezes lendo um livro e você acorda e ressignifica, não adianta nada, você vai continuar sofrendo depressão, tendo ansiedade, você vai continuar mudando de emprego, mudando de negócio, mudando de relacionamento, porque você está espelhando, né? Na verdade é um espelho, você está espelhando nos outros e nas situações e nos ambientes, espelhando uma culpa, um comportamento, mas é seu aquilo, né? Então, eu quero ajudar as pessoas a entenderem isso, né? Que não tem melhor ou pior, não tem perfil melhor ou pior. Tem você realmente saber quem é você, suas aptidões, seus pontos de melhoria, seus pontos fortes. E ser melhor naquilo que ser você melhor naquilo e, consequentemente, é o que você falou. Não tem como amar ao próximo se eu não me amo e não sou melhor. Então, demorei, nem vou falar que foi rápido, assim, mas fui entender há pouco tempo atrás, né? Com 30 e poucos anos, não foi rápido também. É uma coisa que se eu não tivesse resolvido isso, eu resolvi em 2018, então faz 5 anos, ou seja, eu tinha 32. Se eu não tivesse resolvido isso, talvez nem a Júlia teria. Porque se eu não tivesse mais a Ju, não seria a Júlia, né? Poderia ter outro filho, mas não seria a Júlia. E eu não consigo imaginar outro filho que não fosse a Júlia com uma variante gigantesca. Eu sonhei em 2012, tá gravado no vídeo de casamento, eu sonhei e eu falei como seria a Júlia. E é surreal, se você ver, se arrepia inteiro, porque eu falo do cabelo dela, como seria, né? Parecendo um cogumelo. E, cara, você não põe o cabelo dela, é um cacheado gigantesco. Olho claro, teria as bochechinhas do pai. Cara, eu detalhei a Júlia em um sonho que eu tive na época do casamento, aquele vídeo de depoimento que faz um pro outro, e você vê, tá lá. Então, assim, eu não imaginava outra filha não ser a Júlia. Então, você vê que eu não estaria aqui falando hoje. Eu não estaria casado com a Juliana, eu não teria a Júlia se eu não tivesse, ou seja, você não tem nada a perder. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, desses ambientes, e eu tento, óbvio, conversar e virar a chave, às vezes eu não consigo, mas eu falo assim, tipo, cara, você não tem nada a perder. Você só vai ganhar em tudo na vida. Você vai ganhar. Mente forte, corpo forte, né? E você vê que assim, como você identifica uma pessoa de mente fraca? Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um. Fala até olhando pra câmera. Qualquer um identifica. A pessoa tá sempre doente. Cara, é surreal. A pessoa de mente fraca, ela tá sempre doente, cara. Ou tá resfriada, muita dor de cabeça, insônia, enxaqueca, né? Dor no corpo, ou seja, a gente doenças psicossomáticas. É bem isso. Você vê que a pessoa que tem a mente fraca, ela tá sempre doente. A Ju tá comigo, eu tenho um karma, né, vamos dizer, pedra nos rins. E pedra nos rins é assim, bate a crise, você quase morre, você acha que você vai morrer, a pedra saiu, acabou. Acabou. Não, e acabou mesmo, é surreal, cara. Não fica nem reflexo de dor. E eu tive esse ano passado, a minha 11ª. Então imagina, eu já senti 11 vezes essa dor. E meio que eu vi a disposição genética, forma cálculo renal, tanto que tá aqui minha garrafa de água, eu tomo mais de 4 litros por dia e mais não adianta. Cada 2 anos desce uma. E só. A Ju nunca me viu com dengue, com covid, resfriado, febre, nunca. 13 anos eu completo com a Ju agora, nunca me viu o termômetro pra ver minha febre, nunca. Eu às vezes tô cuidando dela, cuidando da Júlia, vendo ali se elas estão bem e foco em uma, foco na outra, compro um remédio ali, porque minha mente, depois que eu entendi esse valor e o meu perfil, a minha mente é tão forte que meu corpo não adoece. Tô agora focado em saúde, perder peso, praticando mais exercícios físicos, mas saúde
não tenho colesterol alto, não tenho diabetes, não tenho nada que nos exames anuais mostram. Então, porque minha mente é extremamente forte. Só que assim, como você cria uma mente forte? Só assumindo quem realmente você é, Exato. só aceitando quem você é, só ressignificando que o amor que meu pai não me deu naquela época, depois ele começou a dar, mas naquela formação da primeira infância, que é importantíssima, e nós hoje buscamos informação, a gente sabe. O Alex tem uma menina também nessa faixa de idade. E ele já tem meninos que já passaram dessa idade. Tem certas coisas que ele não interfere mais. Mas ele tem uma menina que está nessa idade. Então, tudo que ele faz é exemplo para Catarina o que ela vai ser quando adulta. Mas hoje temos acesso a esse tipo de informação, então temos a chance de ser um pai melhor. Então, já ressignifiquei. Não tem como. Meu pai foi o que ele foi de melhor. Os maiores ensinamentos que eu tenho, os maiores, assim, base que eu tenho, e eu cresci em um lar cristão, então meu pai me ensinou os valores de Cristo desde criança, veio dele. Então, eu já passei por essa ressignificação. Mas tem pessoas que não, né? Elas continuam martelando, continuam se martirizando, chicotando as próprias costas com coisas que aconteceram lá atrás que você não muda mais. Ou você ressignifica logo isso e aceita quem você é, quem você se formou e usa da melhor forma para alcançar os seus objetivos, que às vezes é paz, é tranquilidade, é um final de semana de qualidade, é uma boa viagem final de ano, é criar bem os seus filhos, é comer o que você ama, é passear de carro, de moto de vez em quando. Ou seja, a vida não é tão complexa assim. A gente complica. Se você olhar a simplicidade, ainda mais Jesus, que teve 33 anos na Terra, da maneira mais simples possível, nasceu numa manjedoura, se você olhar a vida de Cristo, e tem que ser o maior exemplo para todo mundo, você vê que assim, às vezes a gente anseia por certas coisas que não faz sentido algum. Você se martiriza por não ter ou por não alcançar certas coisas que não faz sentido nenhum e não vai ter valor nenhum. No momento certo, quando for julgado sua história, mais ou menos daquilo, não faz sentido nenhum. Então, isso de perfil comportamental, né? As pessoas entenderem como foi definido, da onde partiu, buscar mais informações de qual é o seu, aonde você funciona, como você funciona, você literalmente vai se tornar um pai melhor, um amigo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um motorista melhor. Meu, é impressionante, um turista melhor, Tudo. porque quem já viajou fora do país, meu, cada turista pangaré, cara, que hoje eu não tô com não seja pangaré. Mas assim, você vê, você fala, meu Deus, vai passar vergonha em outro país. Então até isso, você ressignifica até isso, você sabe os limites, né? O quanto melhor você se conhece, melhor você conhece o limite até onde você pode ir com uma pessoa, em uma situação, em um lugar. Você é mais respeitoso com qualquer religião. Cada um tem direito de acreditar e seguir a crença que quiser. E quanto melhor você se conhece, ressignifica, você para. E é chato isso, mas assim, tem muito cristão julgador, que não segue um dos principais ensinamentos de Jesus, de não julgarás. E você, na verdade, quando reconhece o seu ser, você não perde tempo para ficar querendo moldar o ser do outro. Porque você Não precisa busca. ser o melhor que você pode. Atualização de identidade, bem sucedido. Mas por que Pronto. não? Aí você não vai ficar preocupado com o outro, Mas no por que sentido não? de querer mudar o outro. Mas por que não? Porque esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, te faz entender talvez uma das maiores verdades da vida. Isso é uma jornada única, nossa, né? Não tem como. Eu não consigo entrar na jornada da Juliana. O autoconhecimento, terapia, a vivência dela, que ela falou aqui semana passada, é um caminho dela, uma jornada dela. Ou seja, eu tenho que estar ali, dar suporte, ó, vai lá, faz o que você tem que fazer, tô cuidando da nossa filha. Não se preocupa, ó, faz isso sim, corre atrás disso. Eu tenho que estar ali dando suporte, sendo porto seguro, mas eu não tô dentro do barco dela. Essa jornada em alto mar, de autoconhecimento, ela é uma jornada única. Então você, no máximo, pode estimular a pessoa a mostrar a transformação que você passou, que você entendeu, resignificou, e a pessoa tem que buscar o caminho dela, mas enquanto a gente fala, né, que esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, de busca, é uma porta que se abre de dentro. Então, ou seja, a gente não consegue abrir a porta de ninguém. A gente pode ser, no máximo, Provocado. pode exagerar, pode provocar a pessoa, pode instigar a pessoa, mostrar que ela não tem nada a perder. Já tentei com meu pai? Já tentei. Hoje eu sei que não tem como. Alguém de 60 anos não interessa mais, não quer buscar mais, não precisa mais. Agora, entre ele e Deus, ele cumpriu a missão dele, ele sabe que ele pode partir a qualquer momento, ou por doença, ou por acidente, que mexe com coisa perigosa, eletricidade pesada, já caiu de andaime. Meu pai já escapou várias vezes.
E não tenho como, mas a gente tem uma geração nova que não sabe quem são, ao ponto de cair nessas ideologias e falar que é cachorro. E falar que não tem mais. Eu não sou. Eu sou uma pessoa. Não sou mais nem homem e mulher, agora eu sou uma pessoa. Então, olha só a crise que a gente vive. As pessoas, ao ponto de não se conhecerem, não buscarem de fato o que elas são. Ah, eu não tenho gênero definido. Tipo, como assim? Tipo, é possível isso, né? Tipo, então você não é nada. Não, não sou nada. Tipo, não tem mais DNA, não tem código genético, não tenho cromossomo, não tenho nada. Então, eu acho que o melhor é exatamente isso. Ok, a conta, um dia, o Ícaro fala uma frase muito boa sobre isso, o jantar das consequências é individual. É você numa mesa gigantesca de consequências sozinho. Você não vai compartilhar com amigos e pessoas as consequências suas. O jantar das consequências que chega em algum momento da vida, de tudo que você plantou, você vai colher e vai jantar sozinho. O jantar das consequências é sozinho. A jornada de busca de conhecimento é sozinha. Então, a luz, o norte que eu quero mostrar para as pessoas, às vezes é só esse estalo. Por quê? Eu não vou estimular, faça o curso não sei de quem, aprenda sobre finanças. Não, se você souber isso de marketing, neuromarketing, PNL, tudo sua vida vai melhorar. Mentira, porque a melhora, isso daí são hard skills. Você está aprendendo novas habilidades. Não vai melhorar, porque se você não abrir a porta de dentro da aceitação, do autoconhecimento, de entender o seu perfil comportamental e realmente aonde você deveria estar e quem você deveria buscar, porque é outra coisa, né? Legal de se falar. Quando você chega nesse nível, você sabe exatamente quem você tem que buscar. Amizades, relacionamentos, funcionários, você sabe, aí você não tem mais dúvida. Aí você faz uma entrevista, em 5 minutos, você fala, cara, currículo ótimo, hard skills ótimas, mas não bate. Que eu sou, quem eu sou, não bate. Pra quê? Que eu vou trazer uma pessoa, que nem você falou, que eu vou ter que educar, que eu vou ter que estimular o Alex. O Alex, quando ele tentou sair, né, tentou pedir demissão, e eu falei, não, fica aqui, eu vou te ajudar, vou fazer um processo de coach com você, em 10 semanas, se você não se encontrar, eu te mando embora, você não perdeu seus direitos, não precisa pedir as contas não. E ele aceitou. Mas o Alex era um menino assim, que só estava inseguro naquele momento. Ele só estava inseguro, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele enfrentou com a família, com a mãe, com os irmãos. Ele já sabia o homem que ele era. E eu e a Ju já tinha convicção, que a gente tá falando hoje de 6 anos, né? Que ele tá comigo. 6 anos que ele completa com a gente, já sabia que ele. Não é nem que ele se tornou, né? Ele já era, né? Ele não tinha essa percepção. Mas eu e a Ju já tinha a percepção que o Alex já seria essa pessoa que estaria do nosso lado, que já tinha os valores, também tem base cristã. Então, assim, eu acho que o melhor, a maior libertação que existe quando você entende essas coisas, e tem muita ferramenta hoje, né? Muito curso, terapia, psicanálise, tem muita coisa. Só que é investimento também, né? As pessoas têm que entender que você vai fazer o curso de finanças, de renda, de bolsa de valores, de marketing, de vendas, a gente falou de alguns influenciadores de gestão de negócios, processos. Você pode fazer tudo isso, você está pagando. Só que não existe ganho maior do que quando você paga por uma jornada de autoconhecimento, seja em sessões de terapia, de psicanálise, seja em livros, seja... Hoje tem até encontros aí, não é budismo, mas às vezes se isolando em lugares acho que é com monges mesmo, não sei se é budista, mas com monges, e eles ajudam você a refletir todo o seu caminho, toda a sua jornada, com várias técnicas, ferramentas. Então, assim, tem caminhos diversos de valores, investimentos diversos, mas é investimento. Não, assim, eu tô falando coisas aqui que, eu tô ouvindo podcast de graça. Eu vou comprar o livro do Thiago que vai custar barato e vou comprar o livro do Eduardo Polamego. Mas é mais que isso, né? As pessoas têm que entender que você não vira médico em 1 ano. Você se torna médico com 8 anos, pelo menos. Formação, mais residência, mais especialização. De 8 a 10 anos para se tornar médico. Você se torna um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado em 10 anos, pelo menos. Isso é uma curva normal, né? Sim. É uma curva normal de qualquer habilidade, profissão, de qualquer... seja um atleta, né? Ser campeão olímpico, mundial, um lutador. Você vê que é uma curva normal de 10 anos. Então, a busca por esse conhecimento, esse autoconhecimento, pode ser uma jornada de 10 anos
às vezes de investimento mensal, de investimento por blocos ali, mas é uma jornada que quando você chega lá, os ganhos com todo mundo que você convive, com todo mundo que você poderia começar a conviver, e você escolhe melhor falando, não, essa pessoa eu não escolho. E na humildade, é uma coisa que você até anula a sua arrogância. As pessoas entendem. Não, eu entendi que esse lugar não é para mim, essa empresa não é para mim. É a elaboração de. Você está falando a elaboração de processo. Porque tem processo humano, a gente pode falar dos processos de empresa e processo humano. Por exemplo, Sim, o que é um processo dentro da empresa quando você fala de poder selecionar a pessoa da melhor maneira para o seu time? Ah, mas é preconceito. Não, não é preconceito. Eu tenho conceito. sim, E exato. como eu sou livre, o que você acha, deixa de achar, é problema seu. Sim, Então, dentro da minha empresa, o conceito é este. sim, Nós temos aqui essa cultura, esses valores. Então, para que eu tenha pessoas, até para eu ajudar elas no desenvolvimento da carreira delas, exato. eu preciso ter essas pessoas Alinhadas. aqui alinhadas à nossa cultura, aos nossos valores. Para quê? Para que ela possa performar da melhor maneira e para que a gente possa o quê? Dar os melhores ferramentas, instrumentos e ambiente para que ela possa se tornar a melhor versão dela. Então, isso é processo. Sim, Então, dentro dos processos de autoconhecimento, dentro do processo de busca, a gente nunca esteve, até pelos estímulos, como a gente já falou aqui, sim, a gente nunca esteve num período tão simples no sentido de você buscar conhecimento como a gente tem hoje. sim, sim, exato. E é importante, antes de eu dar seguimento a isso, voltar à questão dos pais, que a gente faz muito isso, não só na mentoria, ou no processo terapêutico, ou na imersão, mas às vezes as pessoas falam assim, não, então a culpa tudo é do meu pai e da minha mãe. Não, não é. Sim. Tem 2 pontos. Primeiro, você tem que reconhecer que seu pai e sua mãe, nossos pais, eles não tinham a variedade de conhecimento que a gente tem hoje. Sim, fato. E oportunidade de dar um Google. Fato. Não tinha. Então, primeira coisa é isso. Eles não tiveram essa oportunidade. Primeira coisa. Segundo, se você vai culpar o pai e a mãe pelo que eles fizeram de ruim para você, você tem que culpar o que eles fizeram de bom. Sim, Porque se você é o que você é por tudo que eles fizeram ou deixaram de fazer. sim, Então, igual eu, meu pai não foi o pai que eu gostaria que fosse. Mas tudo bem. Por quê? Porque eu já liberei a carga inútil. Não tenho nada contra o meu pai. Ele foi o melhor que ele poderia ser com o conhecimento que ele tinha e com Sim. a historicidade dele. Ponto. e a conta é dele, né? E a conta é A dele. conta é dele. Pronto. Próxima página. Mas ele também me ajudou a me tornar o homem que eu Sim. sou. Porque Já muito, viu muito do que ele fez, eu não reproduzi. Isso que você tá falando do seu pai, já viu aquela história de 2 irmãos gêmeos de pai alcoólatra? O pai alcoólatra morreu de cirrose, 2 irmãos gêmeos, um alcoólatra, o outro não. E aí o repórter vai entrevistar os 2 e faz a pergunta, falou, nossa, vocês são filhos de pai alcoólatra, que até morreu de cirrose, e tipo, o primeiro gêmeos, por que você é alcoólatra? Ele falou, porque meu pai me deu um mau exemplo. Aí pergunta pro segundo, por que você nunca bebeu na vida? Porque meu pai me deu um mau exemplo. Olha que loucura. Eu nunca bebi, porque meu pai me deu um bom exemplo, meu pai nunca bebeu. Meus irmãos já tiveram fase de bebida. E se você olhar a pergunta pros irmãos, homens, né? Eles falam a mesma coisa. Eu falo, não, eu não bebi porque meu pai nunca bebeu. E eles vão falar, não, eu bebi porque meu pai nunca bebeu, era careta, era chato. Era mais legal beber. Então você vê que assim, o mesmo exemplo, seja bom ou ruim, no final, a Ele vai se ressignificação, a interpretação tem que vir da gente. Então, o que seu pai foi, pode realmente dado o exemplo correto para você ser o pai que você é hoje. Por mais que não foi um bom exemplo, mas foi o exemplo correto. Foi o que você olhou e falou, isso eu não vou fazer. Porque eu sei que olha o que pode afetar ou atrapalhar as minhas filhas. Então eu tenho, óbvio que é um nível de maturidade, autoconhecimento muito grande, para você entender, aproveitar o de bom. E meu pai teve a maioria, óbvio, das coisas do meu pai boas. E não, isso aqui não. Então, por exemplo, nunca encostei um dedo na Júlia. Falo com firmeza, mas nunca encostei um dedo na Júlia. Naquela época, meu pai achava que educação era assim. Ele só parou de bater quando veio a menina. Aí ele falou, ixi, agora ferrou. Tipo, menina, não vou poder bater. Os meninos aguentaram, ela não. E ali ele começou a mudar drasticamente quando nasceu uma menina e muda mesmo. Pai de menina é muito diferente de pai de meninos. E ele ressignificou da maneira dele, como seria ser o melhor pai, e aí, óbvio, ficou muito melhor relacionamento comigo, com todo mundo, mas, óbvio, eu não vou, mas nunca, tipo, não tem fase, agora eu sou assim, depois eu melhoro com a Júlia, não,
Eu já sou a melhor fase que eu olho do meu pai, já com a Júlia desde o início. Então, o bom exemplo ou o mau exemplo, a maneira que vai usar, é nós que definimos, né? Então, quem tem já esse comportamento de culpar, que é um espelho, né? A gente sabe disso, a pessoa está espelhando só o comportamento dela, os mais nocivos possíveis, porque não tem evolução, não tem cura, não tem melhora. A pessoa, ela vive culpando, começa pelo pai, óbvio, né? Mas ela vai culpar o chefe, ela vai culpar o ex-namorado, ela vai culpar todo mundo, ou seja, ela vai culpar, eu tô obeso, eu tô obesa, culpa da TV, do Instagram, que só mostra comida gostosa, que só mostra. Então, assim, e não é, né? A saúde, os relacionamentos, o conhecimento, habilidades, ou seja, o ser bem-sucedido cabe a nós 100%, né? Então, Você vai selecionar aquilo que para você realmente faz bem. sim, Né? E eu falo uma coisa, não adianta você fazer terapia, não adianta você fazer consultoria, mentoria, o que quer que seja, se você não colocar em sim, prática o que você aprendeu. sim, Dos banners que eu tenho, sempre compartilho também nas minhas redes sociais, um dos banners que eu tenho nos eventos, é conhecimento sem ação é mera informação. sim, é isso mesmo. Conhecimento sem ação é mera informação. Você não conhece, você está informado só. Porque quando você pergunta para as pessoas, quem aqui acredita que fumar faz mal? Sim, Quem aqui continua fumando? todo fumante sabe. Então você está informado. Sim, Só que se você não está fazendo, depois você sim, não pode culpar o mundo, culpar o pai, culpar a mãe. É igual você falou aí, as questões de irmão alcoólatra, tudo. Então, muitas vezes você vai ter o mesmo, e é muito legal que pais e mães falam isso, né? Eu criei do mesmo jeito. isso. Não necessariamente você criou. Por quê? Porque tempos são outros, né? Sim. Hoje, né? A Luísa tem 11 anos, minha filha mais velha. Então, eu não estou vivendo há 11 anos atrás. Não, é outra coisa. É outro, o tempo é Nós outro. somos, né? Nós mudamos. somos outro. Eu já passei por uma atualização de identidade. Minha esposa Sim. já passou. Minha Sim. família, minha estrutura Sim. passou. Então nunca é da mesma forma. Sim. E outra questão que serve tanto para a empresa, você fala dos arquétipos, você fala Sim. mas tanto para a empresa quanto para dentro de casa. Você fazer a leitura correta de qual é o perfil do seu filho, da sua filha. Eu já Sim. vi muito isso também. Sim. O meu filho não fala comigo, não me abraça, não me beija, não é carinhoso, mas minha filha é... Tá, mas talvez o seu filho, ele seja mais auditivo. Sim, exato. Porque nós somos auditivos, sinestésico ou visual. Sim. Ou você pode ter um mistinho, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Então, se você vai querer tratar com um filho que é auditivo, você vai querer sinestesia, Sim. ficar abraçando, beijando, você não vai conseguir conexão. Sim. Porque não é a conexão, ele vai ficar irritado. Sim. E aí você vai perder conexão. Mesma coisa com um funcionário. Sim. Então, quando você consegue reconhecer esse tipo de coisa, você consegue não só aproveitar o melhor de capacidade da comunicação com essas pessoas, mas como você aproveita para um lar melhor, para uma empresa melhor. Sim. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com autoconhecimento, com busca de conhecimento e, obviamente, com fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Vamos partir para os finalmente. Se você pudesse deixar um conselho para quem vai acompanhar esse podcast, quem vai assistir ele inteiro, um conselho de ação, de prática, um conselho que quem ainda se sente perdido, quem ainda não se encontrou no mundo, o que o Eduardo Colamego deixa de conselho de prática, que a pessoa realmente consegue começar hoje, começar amanhã, que ela pode fazer alguma ação nova, algum comportamento, alguma coisa que ela busque, e isso já começa a trazer efeitos positivos na vida dela, né? Que conselho você deixa para quem tá nesse labirinto ainda, né? Não saiu não se encontrou, né? Não sabe quem é, para onde vai. Ou seja, que conselho você deixaria? Essa é uma pergunta de milhão, essa daí, né? Mas a gente fala um pouco de sentido, de talento. E se você... Porque cada um de nós tem um talento. Ele vibra lá. De alguma forma, ele vibra. Então, se você já reconheceu o talento, se você já tem isso, e ouviu aqui a história, por exemplo, do Thiago, e você está sentindo que está sendo suprimido pelo ambiente que você está, a primeira coisa é sair disso. Você vai para um ambiente que vai potencializar você. Por quê? Porque provavelmente se você está infeliz.
Sim, Então, o ponto é esse. Então, se você já tem um talento descoberto, porque é uma descoberta, porque nós vamos colocando camadas em cima da gente isso. e às vezes vai nos enterrando, mas se você já descobriu esse talento, então vá por esse caminho, porque é assim que você será bem-sucedido e nos dois pontos aqui. Sim, Bem-sucedido de se tornar uma pessoa melhor e bem-sucedido de alcançar realmente sucesso financeiro, de bens e de bem-estar para você e para a família que você quer construir. E não se esqueça de uma coisa: o processo da vida é um processo de disciplina. Então eu sempre falo, a disciplina é a mãe de todas as sim, realizações. Então se você não tiver disciplina, não tem como dar certo. Por quê? Nós vivemos uma geração instantânea. O Tiago falou um pouquinho dos negócios que ele já teve, do processo dele. Então o Tiago, ele seguiu um processo de disciplina depois, como empreendedor. sim, Então, se você não tiver disciplina, e disciplina é o quê? Fazer o que precisa ser feito todos os dias de forma consistente. sim. Então, tenha essa disciplina, porque as coisas vão acontecer de fato. E faça terapia. Busque alguém, Profissional. busque um profissional que possa te ajudar. Se você ainda não descobriu o talento, como eu falei aqui, ou se você realmente tem uma dificuldade até mesmo com a disciplina, que hoje a gente tem, Sim, isso é fato, pelas sim, questões que a gente vive no mundo, procure ajuda profissional. É um terapeuta, vá no psiquiatra primeiro se você tem alguma questão de ansiedade, pânico. A gente está vivendo aqui, sim. está gravando em janeiro, que é justamente o janeiro branco, que é o mês da Isso. saúde mental. Então, busque ajuda. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade e nós devemos o quê? Nos ajudar. Então, busque a ajuda de quem tem ferramentas, Sim. condições, formações para ajudar você a atualizar sua identidade e potencializar aquilo que você tem de melhor. Eu acho que o conselho é esse mesmo. Busque ajuda, busque um guia, né? Busque um especialista, porque não é curso para ganhar mais dinheiro, não é curso de melhor ano da sua vida, porque se você não está na sua melhor fase, na sua melhor forma interior, nada externo vai suprir isso. Talvez você pode até potencializar vícios, falta de disciplina, você pode até ser um caminho perigoso, né? Para outros vícios maiores e piores. Então, fala que o dinheiro é o mal de todos os problemas, mas eu acho que ele potencializa. Se você não resolver certas coisas, o dinheiro pode ser perigoso. Se você está bem resolvido, você se torna, na verdade, algo muito melhor, um agente transformador na sua família, na sua região. Então, mas tem que resolver primeiro. E quero te agradecer, Edu, porque eu sei que às vezes não bate horário, não bate agenda, a gente sempre tenta correr, encaixar. E eu só vou convidar aqui realmente pessoas que possam agregar, que vai ficar registrado pro resto da vida, né? Em canais, em redes sociais. E eu sabia que o bate-papo ia ser muito proveitoso e talvez vão ter retornos, né? Outros temas, né? Eu sei que é um projeto que eu quero levar por muito tempo, muitos anos, então fico feliz que você participou no primeiro mês e tendo uma outra oportunidade eu vou te chamar de novo porque a gente falou muito aqui. Tudo se molda, muda ali, então às vezes um tema daqui a um ano pode ser propício, né, a certas situações e é isso que eu quero. Quero me conectar com mais pessoas, que eu sei que essa transformação que muitos esperam que vem da política não vai vir. É doce ilusão. A transformação vem exatamente primeiro de dentro de você e depois das pessoas à sua volta. E você não vai conseguir selecionar pessoas melhores se você não está melhor. Então, esse conselho do buscar ajuda, eu acho que fecha com chave de ouro. Quero agradecer quem assiste inteiro. Eu sei que tem o público dos cortes, e aí não tem corte do final, então quem tá vendo essa citação final é porque viu inteiro. Então eu quero agradecer quem assiste inteiro, quem absorve, né, quem interage, comenta, né, compartilha, porque ajuda a mensagem a chegar mais longe. E estamos abertos a sugestões, né? Quem quiser mandar a sugestão de algum tema, algum profissional, né? Alguém conhecido que possa agregar, que esteja aqui também na região de Campinas, São Paulo, eu acho legal. Vou trazer mês que vem uma pessoa especialista em sono, o quanto impacta sono. Vou trazer mulheres empreendedoras, já vou trazer casal empreendedor. Então, assim, eu tô empreendedor social, que faz um trabalho em periferia. Então, eu quero trazer várias pessoas que agreguem nesse tema de empreendedorismo, né? De entender a sua vocação, o seu perfil, e que isso seja uma luz guia para as pessoas, às vezes, buscar ajuda. Às vezes é só isso, né? Pode ver todo o capítulo e nesse conselho final do Eduardo, você buscar ajuda e ali é o começo da transformação. Du, Perfeito. Cara, obrigado. tamo junto, obrigado. Sucesso.
Valeu, galera. Até o próximo episódio.